Em fevereiro do ano passado, vimos o lançamento aí do filme Ursinho Puff Sangue e Mel, uma representação aí de um terror do tipo slasher, que tem como personagem central o Ursinho Puff, que caiu em domínio público em 2022 e ele pôde ser utilizado para essa paródia aí de baixo orçamento, um filme orçado aí em 100 mil dólares. E agora, em 2024, mais um personagem icônico entrou aí em domínio público, a primeira representação do Mickey lá de 1928. E já foram confirmados aí mais um filme de terror, dessa vez agora tendo o Mickey como protagonista e também um jogo do mesmo estilo. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre essa questão do domínio público envolvendo o Mickey e também sobre essas duas produções. Bora lá! Bom, para você entender essa questão do domínio público e esse caso específico do Mickey, é preciso salientar aqui que o domínio público na questão do audiovisual significa, na prática, que você pode reinterpretar alguma versão de um personagem específico, por exemplo. Então, nesse caso, o Mickey, na versão de 1928, entrou em domínio público. Isso significa, em teoria, que eu posso pegar essa versão e fazer uma reinterpretação dela, sem esbarrar numa questão legal de direitos autorais relacionadas com a Disney. Porém, contudo e todavia, você tem que ter muito cuidado em relação ao uso dessa marca, o uso do Mickey, mesmo estando em domínio público, para não esbarrar numa questão legal e que com certeza vai estar no radar aí da Disney para pegar empresas que reinterpretem de maneira errônea aí o personagem, A gente pode traçar aqui um paralelo em relação a essa questão visual do Mickey de duas maneiras, O Mickey Mouse como personagem, ele tem dois pontos aí centrais muito importantes. Essa fase dos anos 20, 1928, aí com curtas-metragens como, por exemplo, Plane Crazy e o Steamboat Willie, que é justamente aquela do barquinho que virou ícone, curta-metragem central que começou a divulgar o Mickey Mouse como personagem, e a partir de 1940 ele teve aí um redesign brusco, que com a animação fantasia, que aliás é um clássico, excelente, e ela estabeleceu as bases do que o Mickey moderno é hoje, colocando lá a questão das luvas, estabelecendo até a coloração do Mickey, toda a forma que a gente entende hoje como o Mickey Mouse moderno. Então, se você fizer uma comparação aí nas imagens, o Mickey dos anos 20 e 40 em diante, ele é bem diferente. Então, o que está em domínio público é a representação inicial do personagem, a fase embrionária do Mickey, não o Mickey dos dias de hoje. Estamos acostumados aí a ver nos parques da Disney, nas novas animações. Inclusive, a lendária estátua na entrada da Disney, que mostra lá o Walt Disney de mãos dadas com o personagem, utiliza essa estética mais moderna, comumente associada aí ao que virou o personagem, ao que virou o Mickey em relação à sua imagem pública. É a partir dessa nova realidade, a oficialização do Mickey como uma obra em domínio público, a versão dos anos 20, que alguns produtos serão lançados tentando pegar carona aí na fama que o personagem tem, como é o caso do filme Mickey's Mouse Trap. No filme, que será de terror do estilo slasher, o assassino aparece vestido com o que seria uma representação do Mickey lá de 1928. E vai rolar jogo também, já foi oficializado o Infestation Origins. Segundo a produtora do jogo, a Nightmare Forge Games, o jogo se passa na década de 80, mais precisamente em 1988. E basicamente, os jogadores precisarão sobreviver aí a criaturas monstruosas. Dentre elas, uma versão aí do Mickey Mouse, também remetendo lá à era dos anos 20, os primórdios aí do personagem. Como nos explicou o advogado Tiziano Gadelha, é preciso muito cuidado, muita parcimônia em relação ao uso desse personagem para fins comerciais, para não esbarrar numa questão legal em que a Disney possa acionar determinada empresa pelo uso indevido da imagem do personagem. Mesmo estando em domínio público, há nuances aí na legislação que podem favorecer a Disney nesse caso. E também pode acontecer uma onda de desinformação muito grande com pessoas associando o Mickey de forma geral ao domínio público. E não, é somente a versão de 1928 que está desprotegida aí da Disney em relação à propriedade intelectual.
Portanto, a Disney seguirá mantendo os direitos sobre a representação moderna do Mickey, que inúmeras gerações se acostumaram a apreciar. Essa representação inclui elementos icônicos como a bermuda vermelha e as luvas brancas, por exemplo. E seguindo a legislação atual dos Estados Unidos, a Disney seguirá tendo posse das variações do Mickey pós 1928 até que cada uma delas complete 95 anos. Segundo o advogado, obras que desvirtuam a proposta inicial do personagem, como por exemplo pegar aí e transformar num filme ou num jogo de terror, podem sim ocasionar em questões legais aí para quem fizer esse tipo de reinterpretação. E segundo o Gadelha, ele entende dessa maneira que vai acontecer uma explosão aí de batalhas judiciais entre a Disney e diversas empresas que vão tentar pegar a imagem do Mickey para tentar lucrar com isso. Por outro lado, há um certo otimismo perante a posição da Suprema Corte Americana que ela possa adotar em relação a impedir possíveis estratégias da Disney para tentar associar a imagem do Mickey que está em domínio público com uma marca registrada que está protegida no momento, para tentar dar uma contornada aí nessa questão no sentido do domínio público e tentar acionar quem utilizar qualquer versão do Mickey para fins comerciais. E aí, você tá ansioso aí por essas produções que vão reimaginar o Mickey aí de diversas maneiras, incluindo um aspecto do terror? Conta aqui pra mim nos comentários e deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu? Até mais!